Otílio Rodrigues, o Prêmio Nobel de Economia saiu para um estudo que fala sobre prosperidade entre as nações. Primeiro, o que é o Prêmio Nobel de Economia, qual a importância que ele tem, o que ele pode produzir de positivo para as nações e que pontos você destaca desse estudo que foi premiado? Como todos nós sabemos, o Prêmio Nobel é uma fundação que administra o testamento de Alfredo Nobel. Alfredo Nobel foi um inventor, ele que inventou a dinamite. Ele também, além de inventor, cientista, ele foi um industrial que enriqueceu, ganhou muito dinheiro, né? No testamento dele, ele deixou toda a sua fortuna, que deveria ser distribuída através de prêmios a todas as contribuições que beneficiariam a humanidade. Isso foi lá no início do século passado, né? E o primeiro prêmio Nobel foi instituído em 1901 e posteriormente foi criada a Fundação Nobel, e esse prêmio era concedido nas áreas de física, química, medicina, literatura e da paz. Na verdade, o Prêmio de Ciências Econômicas, ele foi criado, que é o chamado Nobel de Economia, ele foi criado em memória a Alfredo Nobel, e foi a primeira vez que foi concedido foi em 1969. Qual a importância desse prêmio? Em primeiro lugar, vamos falar especificamente do Prêmio de Economia. Esse prêmio, ele reconhece pesquisas inovadoras que contribuem para o crescimento, desenvolvimento da humanidade. Nós sabemos que economia diz respeito às normas, eco, quer dizer ambiente, nomia, quer dizer norma, as normas da casa, né? Então, embora muitas vezes a economia, no senso comum, seja visto como uma ciência exata, porque lida com números, né? Mas, na verdade, a economia é uma ciência humana. E aí, qual é a importância? Primeiro, o prestígio que esse prêmio tem, né? A relevância e o reconhecimento dos melhores. É claro que já houve, como toda instituição humana, não é perfeita, já houve questionamentos, alguns dessas concessões que foram feitas, né? Mas tem um grande prestígio e, sem dúvida e indiscutivelmente, é o prêmio mais importante que um cientista pode almejar, é o Prêmio Nobel. E o Prêmio Nobel de Economia desse ano, ele foi concedido a 3 pesquisadores que fizeram uma pesquisa sobre prosperidade. Todos nós queremos, todos nós desejamos mais qualidade de vida, mais prosperidade, mais abundância, né? E aí a pergunta que instigou esses pesquisadores foi o que gera prosperidade, né? Inclusive tem um livro deles, né, do Daron Acemoglu, que é um turco, mas que tem cidadania americana, né? E o James Robinson, que é da Universidade de Harvard, né? Eles dois escreveram um livro, Por que as Nações Fracassam? E esse livro, essa pesquisa que eles fizeram, eles investigam as causas, né, da prosperidade. O que gera prosperidade? Qual a importância desse prêmio? Que relevância ele tem para o mundo? Que relevância ele tem para o Brasil? Bom, em primeiro lugar, ele é um reconhecimento por pesquisas inovadoras. Em segundo lugar, esse prêmio ele inspira novas gerações, ele inspira novos pesquisadores a buscarem, a se desenvolverem, a ampliarem a investigação, a pesquisa para desenvolver novas formas de crescimento e desenvolvimento. E eu apontaria ainda um terceiro motivo. O Prêmio Nobel de Economia, ele representa uma contribuição ao desenvolvimento, né? Ao crescimento, à melhoria das condições atuais que a gente vive no mundo, né? Então, é um prêmio de $1 milhão, né? Ele é concedido por essa fundação, Alfredo Nobel, todo dia 10 de dezembro, em Estocolmo, na Suécia, né? Porque o Alfredo Nobel era um sueco. No dia 10 de dezembro é feita a cerimônia de premiação
dessas pessoas que receberam o Prêmio Nobel. Só concluindo assim, qual a importância disso? Diria que esse tema chama a atenção do mundo para uma reflexão, um questionamento sobre as causas da prosperidade. Segundo uma publicação da própria fundação, eles relataram isso na justificativa do prêmio, que 20%, as nações que representam 20% das nações mais ricas, elas significam 30 vezes, elas são mais ricas, mais prósperas, 30 vezes do que as 20% das nações mais pobres. Eu acho que isso daí traz para nós uma reflexão sobre o que gera a prosperidade, né? O que causa a prosperidade? Por que algumas nações são ricas e outras são pobres? Essa é a questão que eu acho que é a contribuição relevante desse prêmio para a gente pensar nos dias de hoje. Quais são as ideias destacadas pelos que foram agraciados com esse prêmio? Isso pode repercutir também aqui no Brasil? Esses 3 autores que ganharam o Prêmio Nobel, inclusive tem um livro deles aqui, que eu acho muito importante, eu recomendo, né? Eu acho uma obra clássica, Por que as Nações Fracassam? Assim, uma das conclusões que as pesquisas deles mostraram é que o que gera prosperidade, entre vários fatores, não é um único fator, mas é instituições sólidas, né? Ou seja, as nações que cultivam, que preservam instituições confiáveis, sólidas, elas crescem 8 a 9 anos mais rápida do que as nações mais pobres. É muito importante para nós, nesse momento que a gente vive no Brasil, onde você percebe essa falta de valor que a gente dá às instituições, o abuso de poder, a perda de credibilidade de instituições, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Tudo isso é um indício, é uma evidência que nós não estamos no caminho da prosperidade apontada por esse estudo desses cientistas que investigaram e descobriram que um dos motivos que gera a prosperidade é a solidez das instituições. É um valor que tem que ser preservado. A civilização humana ela é construída com base na confiança. E a justiça não pode estar a serviço do poder, não pode estar a serviço dos poderosos, não pode estar a serviço dos interesses mesquinhos, né? Como a gente está vendo no Brasil, os abusos que estão sendo cometidos por membros do Supremo Tribunal Federal. E isso põe em xeque a credibilidade das instituições, a solidez das instituições. Segundo esse estudo, por que as nações fracassam, né? O que explica? Por que algumas nações são ricas e outras nações são pobres, né? Entre outras coisas, né? Eles estudaram toda a história e fizeram muitas pesquisas, muitos dados. As nações, não é por um decreto divino que algumas nações são ricas, outras são pobres. A explicação não está na geografia, não está na cultura. A explicação, segundo eles, né, está nas instituições. Então, se, por exemplo, você pega o modo como foi feita a colonização, que é um dos capítulos desse livro, dos países da América Latina, comparado com a colonização, por exemplo, da América do Norte. Eles explicam isso, que a colonização que foi feita na América Latina foi uma colonização extrativista. Ou seja, os países como Espanha e Portugal, eles colonizaram a América Latina, Brasil e América do Sul, e países da América Central e México, buscando uma cultura extrativista. Ou seja, esses países vieram aqui com o objetivo de extrair o máximo de riqueza, de tirar todos os minérios, a riqueza vegetal, pau-brasil, os minérios lá de Minas Gerais, o ouro e tudo mais, né? Foi diferente da colonização que aconteceu nos Estados Unidos e no Canadá, porque as pessoas que colonizaram os Estados Unidos e o Canadá foram imigrantes que vieram da Inglaterra,
por conta de divergências religiosas, conflitos religiosos que aconteceram, e eles chegaram com o objetivo de povoamento. Foi diferente da nossa colonização. Então, essa talvez um dos motivos que explica a nossa pobreza em relação ao desenvolvimento da América do Norte.